Olá, eu sou a Maria Vilela George, eu sou autora desse livro aqui, ó, O Laço que Virou Abraço. Esse livro fala sobre as emoções de uma maneira bem interessante para as crianças. E você já pensou quantas emoções nós temos? E para a criança entender essas emoções dentro dela, como deve ser? Por exemplo, como é falar sobre alegria com a criança? Como é falar sobre o afeto? E sobre o medo? Como é falar, explicar para a criança sobre o medo, sobre a tristeza e sobre a raiva? Como é? Por exemplo, a alegria. A primeira cartinha que eu mostrei, a alegria, né? Ela tem várias maneiras que a pessoa pode apresentar a alegria, né? Quando ela está feliz, por exemplo, quando a pessoa se sente confiante, como é conversar com a criança, explicar, filho, como que é essa coisa de que você ter confiança em você? Então, eu criei esse jogo aqui, o Lumen Kids, que fala exatamente sobre isso, fala sobre as emoções. É um jogo da memória, mas ele é um jogo da memória diferente. Por quê? Eu quis criar um jogo que não fosse um jogo competitivo, sim um jogo cooperativo. Então, nesse jogo, a criança vai encontrar as cartinhas para ela. O número 5 aqui quer dizer, ela precisa contar uma historinha, quando ela se sentiu alegre, não é? Quando ela sentiu alegria, então ela vai contar. E ela tem o parzinho, não é? Porque é um jogo da memória. Então, por exemplo, se ela não lembrar uma historinha, o amigo, o irmão, o pai, ou a mãe, o professor, pode contar a historinha para ele. Ao invés dele ficar com 2 cartinhas, ele vai ficar com uma e vai dar uma para outra pessoa que o ajudou a contar a história. Então, nesse momento, a criança vai o quê? Ela vai praticar a gratidão, dividir com alguém a carta. E a outra criança, outro participante, vai o quê? Praticar empatia, ajudando o amigo a contar a história. Bom, sobre esse joguinho eu vou falar a semana inteira. Cada dia eu vou falar sobre uma emoção. São 5 emoções diferentes que eu abordei nesse jogo. Então fique comigo, acompanhe para a gente conversar um pouquinho sobre as emoções e como conversar com as crianças brincando. Ok? Um abraço e nos vemos!